Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao Esporte.com. Agora 4 horas e 39 minutos do dia 22 de agosto, está no ar o Esporte.com para falar da rodada do Campeonato Brasileiro, que acabou sendo boa apenas para o Cruzeiro, que venceu o Ceará mesmo jogando mal, e mais uma vez foi ruim para o Atlético, que perdeu mais uma, a quarta seguida ao sob comando de Cuca, né? A terceira no Brasileirão, a outra foi pela Sul-Americana, e também para o América, que começou perdendo do Atlético Paranaense, até conseguiu equilibrar o jogo e empatar, mas continua na lanterna da competição. E para falar destes e outros assuntos, eu conto com a presença hoje aqui pela primeira vez do Daniel Ottoni, que é repórter do Jornal Tempo. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, boa tarde aos colegas, aos internautas. Bom, quem também está com a gente aqui é o Leandro Cabido, que é redator do Super FC. Leandro, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, amigo internauta, boa tarde, Daniel, boa tarde, Ricardo. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a boa vitória do Cruzeiro, o empate do América diante do Atlético Paranaense e mais um vexame do Atlético lá no Engenhão, né, Ricardo? Exatamente, o Atlético mais uma vez perdendo para o Botafogo, e eu lembro que você pode participar, enviando sua pergunta, sua sugestão, seu comentário aí sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. E Leandro, eu começo falando sobre o Cruzeiro, que foi o único mineiro a vencer nesse fim de semana, venceu o Ceará por 1-0 jogando em casa. Você até destacou assim, a boa vitória do Cruzeiro, boa por causa dos 3 pontos, né? O Cruzeiro não jogou bem, né? O Cruzeiro, na verdade, está naquela fase de qualquer coisa, dando os 3 pontos para ele, vai valer a pena, né? Jogou muito mal, o Ceará foi melhor na maioria do tempo, jogou muito fechado, tinha hora que o Ceará sufocava o Cruzeiro, conseguiu mandar a bola na trave, o pênalti no Wellington Paulista para mim não aconteceu, foi uma coisa que a gente reclama aqui, né? Quando é a favor dos mineiros, mas para mim o pênalti não aconteceu, o Wellington Paulista para mim ele se jogou, o Montijo foi lá, guardou o dele e sacramentou a vitória do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro precisa melhorar em todos os aspectos, Ricardo, é até difícil a gente falar aqui aonde ele deve melhorar, porque para mim está em todas as posições que está precisando melhorar. Primeiro, você falou dessa questão da arbitragem, eu acho que isso mostra, às vezes a gente, igual você falou, reclama muito quando a arbitragem é contra os times mineiros, mas que assim, não é que a arbitragem tenha nenhuma má vontade com os times mineiros. A arbitragem às vezes erra mesmo, primeiro porque são muitas câmeras mesmo, então Sim. uma hora ou outra a câmera mostra alguma coisa que o juiz não viu, ou por incapacidade mesmo da arbitragem, né, por N motivos, não é uma má-fé contra os mineiros. Dessa vez, a arbitragem favoreceu o Cruzeiro. Muitas vezes, em jogos anteriores, ela várias vezes prejudicou o Cruzeiro. Agora, Daniel, eu vou aproveitar aqui uma pergunta do internauta para sua primeira participação. É o Messias Santos de Betim, e ele pergunta o seguinte, qual a diferença da saída do Cuca para a entrada do Joel Santana no Cruzeiro? Na opinião dele, o Cruzeiro continua fraco do mesmo jeito. E pergunta, será que os problemas do Cruzeiro não estão nos jogadores? É a pergunta do Messias Santos lá de Betim. E aí, o que mudou do Cruzeiro do Cruzeiro do Cuca para o Cruzeiro do Joel Santana? Bom, eu acredito que com o Cuca, o time do Cruzeiro tinha uma característica mais ofensiva. O Joel Santana, assim que chegou no Cruzeiro, procurou arrumar a defesa e conseguiu até arrumar a defesa do Cruzeiro ali com uma certa eficácia, mas ainda não deu o ritmo de jogo ofensivo que o Cruzeiro precisa. A torcida cobra muito, jogadores aí não vem rendendo o esperado. O Joel perdeu aí o Alisson, perdeu o Thiago Ribeiro, agora conta com o Anselmo Ramon e com o Wellington Paulista, que acabou de chegar. Então, acho que o Joel Santana ainda tem um trabalho longo no Cruzeiro aí para deixar o time dele como a torcida espera. Agora, Leandro, o Daniel falou aí sobre o ataque do Cruzeiro, e o ataque ainda está se formando de novo, né? Voltando, o Cruzeiro estava com dificuldades com o ataque, né? Tava dificuldades nítidas no setor ofensivo. Aí, depois disso, perdeu o Alisson, que se machucou, né, recentemente, perdeu o Thiago Ribeiro, que foi embora. Havia trazido já o Wellington Paulista, está chegando aí o Bobô. O que há de perspectivas para esse ataque do Cruzeiro? Ele fica melhor ou ele fica pior do que ele estava antes, sendo bem sincero? Ricardo, eu acho que ele não vai ficar melhor, não. É uma característica diferente que o ataque do Cruzeiro vai ter daqui para frente, com a entrada do Bobô e do Keirson. Antes, às vezes até antes, com o Cuca, era mania a gente ver o Thiago Ribeiro de um lado, o Alisson de outro, aquela correria, principalmente já no começo do jogo. Mas agora, na minha opinião, o ataque do Cruzeiro vai ser mais fixo. Vai depender muito mais da mobilidade dos jogadores que vêm de trás, caso do Roger, Gilberto e Montijo, do que efetivamente dos 2 atacantes da frente. Pois é, já a gente vai voltar a falar do Cruzeiro, porque a gente vai falar aqui de clássico, né? No fim de semana tem clássico. Mas vamos falar rapidinho sobre a partida do América contra o Atlético Paranaense.
sobre essa situação do América na tabela, o Daniel. O América começou muito mal mais uma vez o jogo. Na verdade, mais uma vez não, porque contra o Botafogo ele tinha começado até muito bem o jogo, né? Mas começou mal contra o Atlético Paranaense, tomou 2 gols muito rapidamente, o primeiro gol muito rapidamente, e depois acabou reagindo, conseguindo um empate fora de casa contra um time, o Atlético Paranaense, que é um time que vem crescendo no campeonato depois de um início muito ruim. Isso dá uma moral para o América. Agora, não é suficiente os empates a essa altura, né? É verdade. Um time que ocupa a colocação que o América está no campeonato, o empate ajuda realmente muito pouco. O ideal realmente são os 3 pontos. O time começou mal a partida em Curitiba. Você mencionou aí que contra o Botafogo o time do América saiu na frente. Só que nos outros jogos o América tem o mesmo azar ou a mesma incompetência do time do Atlético de sair atrás no placar em todos os jogos e ter que correr atrás realmente, principalmente fora de casa. Dentro da Arena da Baixada é muito complicado. Mas o time do América vem apresentando uma evolução, com o Givanildo aí já conseguiu mostrar algum desenvolvimento, principalmente na frente, o Rodriguinho melhorou bastante, no ataque também parece que Kempis e Alessandro podem se encaixar, o André Dias entrou fazendo gol, né? Exatamente, na estreia, e o América realmente precisa vencer. Empatar agora ajuda pouquíssimo o América, o ideal realmente são os 3 pontos. Agora, Leandro, para o torcedor do América, o time tem 13 pontos na tabela, né? Tá faltando uma rodada para terminar o turno. E aí, dá para acreditar ainda numa reação do América? Porque o América, assim, mesmo quando faz partidas assim magníficas, como essa reação diante do Atlético Paranaense, não é suficiente, né? O que a gente tem que ressaltar, Ricardo, amigo internauta, é que o América, se ele não começar a vencer, como o Daniel mencionou, não vai adiantar nada. É claro que ainda dá, o América está com 13 pontos, o Atlético Paranaense, que é o último da zona de rebaixamento, está com 17. Ainda temos 20 rodadas pela frente, mas é aquilo, se o América não se colocar em campo determinado para vencer, ele não vai conseguir isso. Contra o Atlético Paranaense foi impressionante o que o Marcinho fez, né? Ele pega a bola no meio do campo, corre em direção ao gol como se nada pudesse atrapalhá-lo, né? Inclusive o Neneca também contribuiu para o gol logo no primeiro minuto de jogo, né, Ricardo? O fato é que o América realmente precisa muito mais do que um futebol equilibrado em alguns momentos da partida, que foi o que mostrou contra o Atlético Paranaense. Em alguns momentos da partida o América foi equilibrado, mas começou muito mal o jogo e terminou também tomando uma pressão danada do Atlético Paranaense. Por pouco não perdeu. Esse pontinho assim, pode levantar as mãos para o céu aí por ter conseguido esse pontinho, que foi um ponto que acabou recuperando parte daqueles que perdeu contra o Botafogo, né, naquele jogo que começou ganhando. O certo é que o América precisa de muito mais do que isso se quiser reagir aí no campeonato brasileiro. O América pelo menos está fazendo ponto, né? E Ricardo, tem que lembrar também que, como o Daniel ressaltou, o América ele melhorou muito, né? Com a entrada do Givanildo. O time, é notória a diferença do time de 4 rodadas para cá. Se tem alguma esperança de melhora e de que o time ainda possa reagir, é essa, né? Com o novo técnico, o time melhorou a maneira de jogar. Mas eu acho com o Givanildo foi uma vitória contra o Fluminense, uma derrota diante do Botafogo e 2 empates, né? Um contra o São Paulo e agora esse contra o Atlético Paranaense. Tem que deixar claro para o torcedor americano que o América tem que ser consistente durante os 90 minutos. Porque não adianta nada ele ter 5 minutos de apagão e simplesmente você ter um tempo mínimo que seja contra alguns times da Série A, a vaca vai pro brejo mais rápido do que a gente imagina. E bom, pela tabela de classificação, a gente vê o América em último e o Atlético 2 pontos acima, né? Entre eles ainda está o Avaí, já a gente vai ver a tabela, no final do programa a gente vai ver a tabela, mas isso mostra uma situação pior para o América do que para o Atlético, evidentemente. Mas quando a gente vê os últimos resultados e o desenvolvimento do campeonato, Daniel, o atleticano está mais preocupado do que o americano nesse momento, né? O Atlético perdeu de 3-1 para o Botafogo, foi dominado amplamente pelo Botafogo quase o jogo inteiro, né? Fez um gol no final, mas chegou a estar perdendo por 3-0. E pelo pouco que os internautas estão falando aqui já dá para ver que a torcida do Atlético realmente há muito tempo perdeu paciência com o time. Sobre esse jogo contra o Botafogo, o que você viu aí de negativo e se viu alguma coisa de positivo nesse time do Atlético? De positivo fica difícil falar de alguma coisa, né? Eu, inclusive, escrevi sobre isso no jornal. O time do Atlético, desde a chegada do Cuca,
a gente vê mudanças no capitão do time, mudanças no esquema tático, mudanças nos jogadores. A única mudança que a gente não vê no time do Atlético é em relação à raça, em relação à vontade, ao empenho, que é ideal para qualquer time conseguir engrenar no Campeonato Brasileiro, ainda mais no campeonato disputado como é. Uma das exceções aí foi contra o Corinthians, nos 30 primeiros minutos iniciais. No 3-5-2, o time começou muito bem e depois apresentou a queda que já se tornou comum. Essa manutenção do 3-5-2 poderia ser interessante para o time do Atlético. O Cuca preferiu, no caso do Botafogo, não manter essa formação, justificou aí devido ao esquema tático que o Corinthians utiliza. Na minha opinião, seria o ideal manter o 3-5-2 diante desse bom desempenho que mostrou. Agora, quanto ao Botafogo, realmente foi mais uma lástima, mais um jogo que a gente viu pouquíssima coisa de interessante do time do Cuca, que vai ter muito trabalho e novas mudanças aí estão por vir, porque o Cuca vai continuar fazendo testes até ver alguma coisa de interessante aí no time do Atlético. Agora, Leandro, o torcedor do Atlético está mandando mensagens, está comentando e tentando achar uma solução e o motivo dessa crise no Atlético. São várias as teses. Eu vou destacar uma aqui agora, que é o que a Carla de Belo Horizonte está falando aqui, que é o seguinte, ela diz o seguinte: Atlético não revela mais jogadores de nível. Até quando o clube será uma feira livre, onde empresários é que dão as cartas e determinam os resultados das peneiras? Ela pergunta, você acha que passa por aí também? O Atlético tem dificuldades hoje para revelar jogadores e acaba se tornando um terreno para que empresários coloquem jogador A ou B, não? Eu acho complicado a gente falar nessa tese, Ricardo, principalmente porque o Atlético acabou de ganhar a segunda competição de base mais importante do país, né? Ganhou a Taça BH, a defesa do Atlético na Taça BH de futebol júnior foi um negócio espetacular, coisa que a gente não consegue enxergar nesse time profissional, nesse time treinado pelo Cuca. E eu mantenho uma coisa que eu falei em programas anteriores, Ricardo. O Atlético, para mim, contratou o treinador errado. Por mais que tenha demitido o Dorival Júnior porque ele não se encontrava em condições de tentar melhorar o time, você contratar um treinador que prioriza o ataque em si, que é o caso do Cuca, tinha época no Cuca que ele colocava, no Cruzeiro, que ele colocava 3 meias. Então, a gente não pode achar que com o Cuca o Atlético vai se resolver. Ainda mais com essas falhas defensivas que o Atlético vem tomando. O que eu acho é isso também, é isso que eu ia falar. Primeiro, as falhas defensivas era mais natural que você contratasse um técnico que resolvesse esse problema. Sim. E a falta de jogadores de criação aí mesmo, você tem dificuldade para definir quem são os jogadores que vão criar aí as jogadas no Atlético. O João Amir, de Belo Horizonte, e mais do que isso, eu falava aqui no esporte.com, eu acho que era um erro ter demitido o Dorival, acho que o problema não era o Dorival. Eu até entendo que se criou um clima de que o Dorival não tinha condições mais de continuar, que os jogadores estavam contra o Dorival, mas eu acho que isso já foi desfeito, mostrando agora que em 4 jogos o Atlético perdeu, com o Cuca perdeu os 4, mostra o seguinte, não sei se era pirraça com o antigo treinador, entendeu? São os problemas que o Atlético tem aí, que estão demonstrando, Ricardo, vale lembrar que também com o Cuca, na minha opinião, não sei se é a sua, Daniel, não sei se é a sua, Ricardo, o time piorou. O padrão tático do time praticamente não existe. O Atlético com o Dorival, pelo menos, a gente sabia enxergar, ter uma leitura estratégica, uma leitura tática do time. Hoje a gente não consegue enxergar isso. Eu acho até que é mais natural pelo técnico estar chegando. Agora, o Atlético, quando você muda o técnico no meio do campeonato, você espera que o novo técnico rapidamente pegue e monte um time, né? Agora, só para a pergunta do João Amir, que eu comecei a falar dela aqui, ele parabeniza pelo programa e ele pergunta, Daniel, se a gente... ele está indo na mesma linha da Carla, mas falando de uma maneira um pouco diferente. Vocês acreditam que o medo de perder dinheiro no Galo é maior que o medo de ser rebaixado? Isso faz com que jogadores caros que não produzem continuem sendo escalados? Você acha que poderia haver uma mudança nesse sentido aí, Daniel, de aproveitar um pouco mais a base? Quer dizer, já está se aproveitando bastante, mas jogadores que às vezes vieram caros demais já mereciam ter perdido espaço no time? Isso aí está acontecendo com alguns jogadores, a exemplo do Daniel Carvalho, que é um jogador que ainda não conseguiu se firmar no elenco. Mas eu acredito que os jogadores que o Atlético contratou aí, que fez os maiores investimentos, como o André, como o Guilherme, são os jogadores, são os melhores jogadores para a posição no momento.
O Cuca realmente vai ter muito trabalho e o investimento do Atlético foi muito alto para essa temporada e o retorno até agora é praticamente nenhum, né? Leandro, mais teses aqui tem uma aqui do Eli, de Belo Horizonte, que ele pergunta o seguinte, ele fala o seguinte, a mídia falou demais que o Atlético tem um elenco e os jogadores acreditaram nisso. Hoje parece que todos se acham craques e não lutam. O Galo contratou nomes que um dia deram resultado e há bem tempo não dão mais. Assim, jogadores que realmente às vezes foram bem em outros clubes e não estão indo. Ele acha que os jogadores estão se achando demais. E a pergunta também do Ricardinho, que ele traz uma opinião, na verdade, que com a postura e o elenco que o Galo tem, não adianta trazer nem o Mourinho para comandar. Falta é vergonha. Infelizmente, há jogadores fazendo corpo mole. E aí? A gente também não pode afirmar esse tipo de coisa, né? Mas dá pra gente sentir, por exemplo, uma diferença a gente comparar dois times. Ontem, a garra que o América teve para buscar o empate contra o Atlético Paranaense foi um negócio inacreditável. Eu acho... Com força, com garra. E o Atlético, quando ele já tomou 2x0, ele já tomou 2x0 o Botafogo, é isso que você acabou de falar, Ricardo. O time praticamente, vamos pra casa, não tem mais o que ficar fazendo aqui. Eu não sei exatamente, viu, Ricardinho, se é exatamente corpo mole, mas uma coisa é fato, o Atlético está se entregando, tá? Os jogadores não estão acreditando que são capazes de tirar o time dessa situação. Quando isso acontece, é uma situação complicada de resolver. Isso costuma se resolver quando muda de técnico. Chega um cara e fala, vamos lá e não sei o quê. Apesar do Cuca ter feito isso no Fluminense, né, ter salvado o Fluminense, não é exatamente a postura do Cuca essa de motivação. Que o Cuca é um treinador que, você olhando para ele mesmo, ele tem essa cara, essa coisa de desânimo, de que parece que alguma coisa não tá boa. É diferente, por exemplo, do Joel, do Renato Gaúcho, desses treinadores que são realmente motivadores, são caras que, é o caso do Renato Gaúcho lá no Atlético Paranaense, né? Apesar do empate ontem contra o América, o Atlético Paranaense vem numa evolução no campeonato. Então não sei se o Cuca foi uma boa aposta também por conta disso. Agora o Atlético joga pela Copa Sul-Americana na terça-feira, né, amanhã, Daniel, contra o Botafogo, precisando vencer por 2 gols de diferença no Rio. O que você faria no lugar do Cuca? Largaria essa competição para lá? Tentaria apostar o time principal aí nessa competição para tentar ganhar moral no brasileiro, né? Já teve gente que fez que largou a Sul-Americana para se dedicar ao brasileiro e deu certo. Teve gente que se dedicou à Sul-Americana paralelamente ao brasileiro para poder dar moral no brasileiro e também deu certo. Pois é, eu sinceramente não abriria mão da Sul-Americana. Eu acho que o Atlético tem que continuar mantendo algumas esperanças nessa competição aí que pode render algumas coisas de positivo aí, caso o Atlético se classifique e passe para a fase internacional. No Campeonato Brasileiro a gente sabe que é difícil o Atlético conseguir uma Libertadores ou até mesmo uma Sul-Americana, mas o rebaixamento pode ser que o Atlético consiga escapar. Eu acho que tem que ir com a força total, não vai contar com o Bernard, com o Pierre e com o Triguinho que não foram inscritos. Eu acho que o Daniel Carvalho merece uma posição no time ali, uma sequência ali de 6, 7, 8 jogos, porque a gente não vê no elenco do Atlético um jogador com a qualidade do Daniel Carvalho. Ele não tem o físico todo que a gente espera, não é um jogador marcador, mas tem uma qualidade que pode fazer a diferença em alguns momentos. Seria uma tentativa que eu faria aí no lugar do Cuca. Agora, vamos ver como é que foi a rodada, os resultados da rodada e também a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos ver primeiro os resultados da rodada, como é que ficou esse fim de semana as rodadas. Olha aí, o Corinthians perdeu para o Figueirense 2-0, né? Surpresa, fez o Corinthians perder a primeira posição na tabela. O Botafogo venceu o Atlético por 3-1 e o Cruzeiro venceu o Ceará por 1-0. Esses foram os jogos de sábado. No domingo, Internacional 2, Flamengo 2, jogo muito bom, muito eletrizante lá em Porto Alegre. São Paulo 1-1 no Palmeiras, no clássico paulista, né? Terminou empatado. O Atlético Goianiense fez um gol no finalzinho contra o Grêmio, conseguiu vencer o Grêmio e afundou o Grêmio e mostrou que o Atlético Goianiense realmente está em evolução. O pior jogo da rodada, sem dúvida nenhuma, Avaí e Coritiba. Já se esperava que fosse o pior antes do jogo começar e foi mesmo, 0-0. O Vasco e Fluminense 1-1 no jogo parelho no Rio de Janeiro. O Vasco perdendo a chance de chegar à segunda posição. O Bahia perdendo do Santos de 2-1, tirando o Santos do sufoco e da zona de rebaixamento. E o Atlético Paranaense 2-2 no América, que a gente falou, o Atlético Paranaense saiu vencendo por 2-0 e o América depois conseguiu um empate. Com esses resultados, vamos ver como é que ficou a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Olha aí, o Corinthians segue na liderança com 37 pontos, reduziu a vantagem ali para o grupo intermediário. O Flamengo tem 35, São Paulo 34, Vasco 34,
são os 4 times que estão na primeira posição. Iria para a Libertadores também o Botafogo com 31, já que o Vasco já tem vaga garantida. O Palmeiras tem 29, Internacional 27, Figueirense 26, o Fluminense 25, tem um jogo a menos, né? Vai fazer esse jogo contra o Santos agora, que é o jogo que tem a menos. Coritiba 25, o Cruzeiro é o primeiro aí da segunda parte da tabela com 21, aliás, com 24, Atlético Goianiense 22, Ceará 22, Bahia 20, Santos e Grêmio, os dois com 18 pontos, aí na beira da zona de rebaixamento. E na zona de rebaixamento, o Atlético Paranaense 17, Atlético Mineiro 15, Avaí 14 e América 13. Lembrando que o Grêmio tem um jogo a menos e o Santos tem 2 jogos a menos ainda na tabela de classificação. O Atlético, na zona de rebaixamento, como vocês viram, vai precisar vencer o Clássico se quiser terminar o turno aí, tentar terminar o turno fora da zona de rebaixamento, né? E isso ainda vai depender de outros resultados. Leandro, sobre esse clássico Cruzeiro e Atlético, o que dá para se esperar desse jogo? Eu aproveito para te colocar o comentário aqui do Thiago Pereira de Belo Horizonte, que ele diz que a diferença do Cruzeiro para o Atlético é que o Cruzeiro tem um jogador que faz a diferença, que é o Montijo. Se não fosse por ele, o time estaria ainda pior na classificação. O que você acha? É isso mesmo? Eu não acho que seja dessa forma, não. O Montijo tem jogado algumas partidas bem, mas outras ele também não tem aparecido. Agora, com relação ao Clássico, Ricardo, Clássico a gente vai entrar naqueles velhos clichês que normalmente nós falamos aqui, né? Clássico é clássico e vice-versa, Clássico não tem favorito, mas o Cruzeiro, ele é o favorito para esse Clássico. Se a gente colocar no papel hoje um time que esteja mais pronto, será que existe essa O problema expressão? é que a situação do Atlético, o time está jogando muito mal. Agora, o Cruzeiro também não está bem, né? Não está bem. E o Atlético vai ter uma vantagem de jogar com sua torcida em volta, né? Mas às vezes isso nem é tão bom, né? Porque a pressão vai ser muito grande para cima dos próprios jogadores. Eu vou ser sincero que eu concordo em parte com o que diz aqui o Thiago Pereira, no sentido de que eu acho que o Cruzeiro poderia até estar abaixo do que está mesmo na tabela pelo que vem jogando. E que talvez realmente são esses lampejos aí de alguns jogadores que fazem com que o time não esteja nessa situação. Acho que a torcida do Cruzeiro tem motivos para também estar preocupada. O Pedro Lima, aqui de Brumadinho, inclusive, ele pergunta por que o Cruzeiro não contratou o Fred, se foi falta de dinheiro. E diz que o time não tem comando, não tem ataque, ele ainda reclama, reclama muito do time e fala que não existe, que o Joel Santana, Perrella, não resolvem a situação do Cruzeiro, ainda pergunta cadê o dinheiro que o Cruzeiro tinha até pouco tempo para contratar outros jogadores, ou seja, a torcida do Cruzeiro também não está muito satisfeita com o time. Agora, Daniel, você concorda que o Cruzeiro entra como favorito nesse jogo, não? Tá vivendo um momento melhor do que o Atlético na competição. Ou menos pior, né? Isso. Realmente, eu acredito que entra como favorito. O Atlético realmente vive uma regularidade incrível, né, de derrotas seguidas e consegue mostrar aí pouca esperança de reação no campeonato. Diante da torcida, pode ser que alguma coisa aconteça e o Leandro comentou aqui sobre os clichês. Um clássico, muitas pessoas esperam que uma vitória seja aí sirva como um alento, um divisor de águas. Quem sabe o Atlético possa conseguir uma vitória, mostrando bom futebol diante da torcida, mostrando aí raça, determinação, que é o que está faltando em clássico, e isso realmente faz muita diferença diante do equilíbrio, e possa aí entrar no segundo turno com um moral e um fôlego renovado para sair dessa incômoda zona do rebaixamento. Agora, Leandro, pode falar. E vale lembrar, Ricardo, que a gente vai analisar na tabela, como a gente analisou aqui, os dois acima da zona de rebaixamento são Grêmio e Santos, que tem jogo a menos. Exatamente. Aquilo que você falou. Então a distância já está aumentando, já está ficando Na verdade, difícil. se você for pensar o primeiro time mesmo a ser alcançado, é o Bahia, que tem 20 pontos. Exatamente. Quer dizer, em relação ao Atlético já são 5 pontos, em relação ao América são 7 pontos. Então a situação vai ficando cada vez mais complicada. O Atlético tem que ganhar esse clássico, não ganhar, não duvido nem de que a gente tenha uma nova mudança aí no comando técnico. Se o Cuca não vencer esse clássico, pode acabar saindo de novo. A gente falou de vários motivos aqui para a situação do Atlético. A gente falou da questão de jogadores, né, que o internauta colocou, jogadores que às vezes não deviam estar no time, mas que se insiste demais com eles, problemas com a falta de jogadores destaques na base, técnico que talvez não tenha sido o melhor técnico, ou que não deveria ter tirado outro técnico, falta de empenho. A gente falou de mil coisas. O torcedor fica tentando achar uma explicação.
tem mais uma explicação aqui que é curiosa, do Paulo César Martins. Ele diz o seguinte: na realidade, o Atlético é um time azarado. Sempre foi assim. São pouquíssimos jogadores que se firmaram nesse clube. A maioria não firma. Joga em outros clubes, mas no Galo não. Técnicos é a mesma coisa, que o Diego Luxemburgo. O problema do Galo, além do amadorismo de seus dirigentes, é a amaldiçoada camisa listrada. Ela vem dando azar a esse clube há anos. Como eu digo, o time que tem essa camisa listrada não ganha nada. Ele está se referindo também à maldição que o Botafogo teve durante um tempo. O Corinthians também teve com a camisa listrada, mas saiu dessa situação. O Botafogo também saiu. O Atlético, bom, pode ser que demore, que esteja demorando a sair, mas isso denota, Leandro, parte de um desespero mesmo do torcedor, porque assim, precisa achar uma solução, porque a situação realmente vai ficando assim, insustentável, né? O que eu acho que acontece com o Atlético é um pouco da filosofia do clube mesmo. O clube sente muita falta do Mineirão. É notório quando o Atlético joga no Mineirão a força que o time tem. Agora, jogando na Arena do Jacaré, a gente já viu derrotas do Atlético inexplicáveis, né? Aí você tenta sair da Arena do Jacaré, vai para Ipatinga. Aí você tem uma outra derrota inexplicável para o Corinthians. Vai, tenta, volta para a Arena do Jacaré, não consegue o resultado de novo. Então, essa coisa de azar, de time que não consegue, listras, a Juventus de Turim é listrada, né? E ela é um grande time. Um grande time. Bom, o torcedor do Cruzeiro também está destacando aqui, o Orlando, ele fala o seguinte, até de Belo Horizonte também, ele fala o seguinte, que o Perrella, ele pergunta se o Perrella já tirou o time dele de campo do Cruzeiro. Ele acha que por não se candidatar mais, ele já abandonou o barco e deixou o Cruzeiro aí em banho-maria, sem ambição nenhuma no campeonato. Esse é o protesto do Orlando, mostrando que os torcedores de Minas não estão nada satisfeitos com seus times. Além do clássico entre Cruzeiro e Atlético, na última rodada do primeiro turno, o América enfrenta o Atlético Goianiense. Esse jogo é no sábado, no dia 27, uma rodada cheia de clássicos, e o América joga com o Atlético Goianiense às 18 horas do dia 27. O Atlético Goianiense, que a gente já falou, está numa fase muito boa no campeonato, então o América vai ter que tomar cuidado. Esse jogo do América em casa, mas o Atlético Goianiense vem num momento de reação aí no Campeonato Brasileiro e cada vez reagindo mais. A última questão aqui, só o Thiago Pereira falou que ele acha que o Campeonato Brasileiro está com péssimo nível, que é raro ver um grande jogo nesse campeonato. Eu já vi muita gente falando isso também. O campeonato está equilibrado, Daniel, ou está ruim mesmo? Eu vejo o campeonato equilibrado. Partidas eletrizantes, emocionantes, de alto nível, realmente são raras de se ver, mas eu não considero o campeonato num nível muito ruim, não. Temos boas equipes, Corinthians, Inter, o Flamengo, o próprio São Paulo, Palmeiras. Eu acredito que o campeonato equilibrado, o Vasco, são equipes que estão mostrando um bom futebol aí, e várias equipes que têm elencos de qualidade, mas realmente que não estão colaborando para essa manutenção aí e podiam estar fazendo mais, deixando o campeonato ainda mais equilibrado, ainda mais atraente. Eu vejo algumas, por exemplo, o próprio Flamengo e Santos foi um jogaço, né? Todo mundo fala desse jogo. O Inter e Flamengo ontem foi um jogaço. O Vasco e Botafogo, o Botafogo fez um partidaço, jogou bem. O Corinthians e São Paulo, que o Corinthians ganhou de 5-0, né, do São Paulo, jogão também por parte do Corinthians. Então, sim, a gente tem visto alguns jogos bons. Em alguns momentos, realmente, o jogo fica truncado e equilibrado. Isso, às vezes, deixa o torcedor meio desanimado, né? Ricardo, eu não concordo muito com o nosso internauta, não, porque a gente tem mania de ficar comparando campeonatos, né? O nosso campeonato brasileiro, na minha opinião, deixa a desejar pro da Espanha, pro da França, pro da Itália também não. O campeonato italiano, na minha opinião, é aquele campeonato morno o tempo todo, cheio de 0-0. Talvez o inglês seja superior, mas no resto, talvez o futebol mundial esteja num nível mediano. Eu acho que assim, à medida que os espaços vão diminuindo, tem uma coisa que tem a ver com a preparação física, com o estudo cada vez maior. Hoje é muito fácil para um time saber como o outro está jogando, né? Pega o VT, olha os jogos anteriores, tem que neutralizar esse ou outro jogador. Então hoje está ficando muito fácil neutralizar as armas dos times. Talvez isso esteja fazendo com que os jogos fiquem mais difíceis. Futebol, né, fica mais difícil para os dois times jogar futebol. Para alguns fica mais difícil ainda, né? O caso dos times mineiros então. Hoje na tabela, quer dizer, tem ficado mais difícil ainda. O Cruzeiro jogando mal nos últimos jogos, o América não sai da situação e o Atlético está cada vez mais se afundando no campeonato. E a gente espera que na semana que vem a gente tenha outras notícias. Esse jogo do Cruzeiro contra o Ceará, o resultado, na minha opinião, justo, seria a vitória do Ceará.
Pois é, o que preocupa muito que é muito preocupante. O único time mineiro que ganhou no fim de semana ganhou um jogo que não era para ter ganhado, quer dizer, situação complicada. Daniel, obrigado pela sua presença pela primeira vez, espero que você venha outras vezes aqui ao programa. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Leandro, obrigado também pela participação no Esporte.com mais uma vez. Obrigado, Ricardo, obrigado, Daniel, e obrigado a você, amigo internauta. Exatamente, eu agradeço a você pelas suas mensagens, são muitas mensagens, não deu nem para a gente ler todas aqui, muitas ficaram de fora. Agradeço também a sua audiência. Na semana que vem a gente está de volta com o Esporte.com. Um abraço para você e até mais.